Graças a Deus, aos amigos de casa, em nome do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Para nós aqui é o último domingo de 2024. A Bíblia Sagrada diz que Deus guarda o vinho bom até o final. A Bíblia diz: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Você não tem que sair fugindo, nem pular a janela, né? É igual aquela pessoa que faz a mudança de noite para não ser notado. Não, você entrou com a bênção, você vai sair com a bênção em nome do Senhor Jesus. Nós temos hoje as reuniões, nós temos amanhã a reunião do Ainda Dá Tempo, né? Eu tenho orado para Deus surpreender você. O nosso Deus é Deus de surpresa. Hoje para nós é 29 de dezembro até 31, até 23 horas e 59 minutos do dia 31. Deus pode fazer uma surpresa para você em nome de Jesus. É a nossa oração. A mensagem de hoje, nós vamos começar em Marcos 16. O título da mensagem é: nós precisamos de um novo grau de intimidade mais profunda com Deus, né? E como que eu faço isso, pastor? Eu vou pedir a Deus? Não, eu não tenho que pedir a Deus sobre isso. Eu tenho que continuar praticando, tenho que continuar na presença de Deus, buscando o Senhor, orando em nome de Jesus. Às vezes nós dizemos: eu não tenho tempo, pastor, meu tempo é corrido. E tempo, irmãos, é nós que fazemos. Se Deus nos deu 24 horas no dia, pessoal, eu posso dar 1 hora só para Ele, né? Eu posso me organizar em nome do Senhor Jesus. Às vezes nós temos tempo para tudo quanto é coisa, temos tempo para bater papo, temos tempo para jogar conversa fora, para às vezes ficar nas mídias sociais. Só que às vezes nós temos pouco tempo para com Deus, de qualidade com o Senhor. No capítulo 16, versículo de número 15, Marcos 16, 15. Vamos lá, olha o que diz aqui, ó: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se pastor, eu não entendi, o senhor disse que precisamos de um novo grau de intimidade com Deus. Aí Jesus nos deu essa missão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então foi Jesus quem mandou nós irmos, e nós temos que ir, né? Cumprir a missão que Ele nos deu em nome do Senhor Jesus. Se você tem Jesus no seu coração, se você tem Jesus consigo, você não consegue guardar só para você, irmãos. Às vezes tem pessoas que falam assim: eu não misturo, pastor, meu trabalho com religião. Irmãos, não estamos falando de religião. O evangelho é um voo mais alto, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Então acontece o seguinte, pessoal: você não consegue guardar só para você. Aonde você está, irmãos, você está testemunhando de Cristo, né? Você quer que os outros tenham, pessoal, o que você tem. Você quer que os outros sintam o que você está sentindo. Você quer que os outros experimentem o que você está experimentando. Por exemplo, digamos que você está viajando no ônibus. Aí vai que alguém passe mal, alguém começa a manifestar com um demônio. Aí você fala: poxa, só está eu aqui no ônibus, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ligar para o pastor, dependendo do lugar, talvez não tenha torre para celular. Vou chamar o obreiro, o ônibus está em trânsito, o ônibus está seguindo a viagem. Irmão, se você tem Deus com você, você vai lá e manda um embora em nome de Jesus. Você tem autoridade por isso em nome de Jesus. E o demônio tem que obedecer, não é porque você é mais bonito, mais estudado, você é mais preparado, ou não te obedece porque você não é um pastor, não é um obreiro. Não, é por causa do nome de Jesus. Amém, pessoal? Então está errado só você sentir a presença de Deus, né? Ou às vezes está todo mundo envolvido com o Senhor, todo mundo buscando a Deus, às vezes só você que não. Então, irmãos, acontece que Deus não exclui ninguém. Às vezes é a pessoa que está se excluindo, né? Está todo mundo buscando a Deus, o renovo do Espírito Santo, a pessoa está de olho aberto. Ela está como curioso. Ela começa a observar o que os outros estão fazendo. Aí trava até os outros, falando: eu tenho até vergonha. Não tenha vergonha de se expressar diante do Senhor. Pastor, eu não senti a presença de Deus porque não me arrepiou.
Irmãos, a presença de Deus não tem nada a ver com coisas externas, físicas. A presença de Deus é no nosso espírito, no nosso coração. A Bíblia fala que a presença de Deus nos traz pelo menos 3 bênçãos. Ela nos traz o refrigério, o regozijo, o alívio para a nossa alma. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. A Bíblia fala, irmãos, que o Moisés, quando ficou lá aqueles 40 dias exposto lá no monte falando com Deus, ele não sabia, mas quando ele desceu, irmãos, o rosto dele resplandecia. A pessoa que ela está constantemente na presença de Deus, ela traz a essência de Deus. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. Isso não é os dons dado para a igreja, não é para exibicionismo ou para uso particular, uso pessoal, não, pessoal. Quando você está exposto à glória de Deus, você traz a essência de Deus com você, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? E a presença de Deus é para todos, pessoal. A bênção de Deus é para todos. 1 Samuel, aqui começa a nossa mensagem. 1 Samuel capítulo 19. Capítulo 19, versículo 19 também. Vamos lá, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 19. Olha o que diz aqui, pessoal. Capítulo 19, versículo 19. A presença de Deus nos traz pelo menos 3 bênçãos, né? O regozijo, o refrigério e o alívio para a nossa alma. Nada físico, místico ou misterioso. É sobrenatural. Olha o que diz no capítulo 19, versículo 19. A nossa busca tem que ser para isso. Eu não posso me contentar em entrar na igreja e sair da mesma maneira que eu entrei. Eu não posso me contentar em não sentir a presença do Senhor. Meu alvo tem que ser buscar a Deus, né? Olha o que diz no capítulo 19, versículo 19. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas, profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizavam. Então, irmãos, veja que o Saul estava perseguindo Davi. O Saul tinha os informantes reais. Olha, informaram. Ele está lá em Naiote. Então acontece o seguinte: o Saul manda mensageiros para trazer Davi. E quando acontece que os mensageiros estão indo, ele viu lá um grupo de profetas que estava lá orando, estava na presença de Deus. A unção estava tão forte que o Samuel presidia essa reunião. A Bíblia fala que o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, que também eles profetizavam. Eles não eram profeta, mas a unção de Deus também atingiu eles, irmãos. A presença de Deus, irmãos, ela tem que atingir outras pessoas. Digamos que alguém queira fazer mal com você, alguém queira prejudicar você, mas a presença de Deus está tão forte na sua vida, irmãos, que contagia outro. A pessoa até desiste, pessoal, né? Deus é poder, Ele é Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que fazer a coisa com responsabilidade. Eu estava me lembrando de um caso, que foi até em outro estado que eu fui pastor, irmãos. Tinha uma senhora que era obreira da igreja e o filho dela fazia faculdade. Aí o filho dela ia todo dia à noite no ônibus do estudante para a capital para cursar o curso que ele fazia. E lá, irmãos, um belo dia, senta um rapaz do lado dele que fazia o curso técnico, que também ia no ônibus do estudante. Eles começam a conversar, conversa vem, conversa vai. Aí um dia, pessoal, ele estava descendo e aí um amigo viu ele e falou: você está indo para onde? Ele falou: estou indo para a igreja. Ele era da igreja. O amigo falou: então eu vou com você. E aí aquele dia ele foi num culto meu e ele parou assim e falou: rapaz, sabe quando a palavra toca? Ele falou: é isso que eu preciso para a minha vida. A palavra de Deus tocou no coração dele. E você sabe que hoje, irmãos, a parte mais difícil para a pessoa se converter é a parte do bolso, a parte financeira, né?
Por quê, irmãos? Porque às vezes a pessoa tem tanta misticismo em relação a dinheiro. Só que quando a pessoa é de Deus, irmãos, ela quer ter a sua vida desprendida, né? Tantas pessoas vêm na igreja porque ela quer conquistar dessa forma. Isso tudo, não estou dizendo que é pecado, mas é consequência de quem conhece Deus. E eu lembro que ele era mecânico, mas ele se tornou o maior dizimista da minha igreja. Nesse período eu também estava cursando um curso na faculdade, e não era todo dia que eu estava nessa cidade. Eu morava em cima, assim, no sobradinho, em cima do cartório. Às vezes meus filhos eram pequenos, ele batia na porta lá do meu esposo e falou: olha, eu quero deixar um dízimo aí. Nem era dia de culto, irmãos. Ele colocou no coração todo dia trazer um dízimo na igreja. Irmão, só Deus pode convencer a pessoa a fazer isso, né? A Bíblia fala que quando foi a construção do tabernáculo, Deus tocou no coração de pessoas, moveu pessoas, e eles trouxeram do que precisavam para a confecção e para a construção do tabernáculo, ao ponto que as pessoas responsáveis, encarregadas da obra, elas disseram: Moisés, o povo está trazendo mais do que nós precisamos. Porque Deus deu para o povo. O que Deus vai dar para você, eu não sei, irmãos. Prioriza a comunhão com a presença de Deus, em nome de Jesus. Nós não sabemos: pastor, mas eu tenho que ser santo. Claro que nós temos que buscar a santidade, mas a Bíblia não fala da situação desses mensageiros de Saul. O fato é que a presença de Deus também foi sobre eles, eles também começaram a profetizar. E não parou por aí, versículo 21. E avisado disse Saul, enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizavam. Então você vê o seguinte, irmãos: o Saul mandou os primeiros. Eles chegaram lá, eles não conseguiram resistir, não conseguiram suportar. Eles também começaram a profetizar. A unção de Deus, a presença de Deus tomou eles. Saul mandou os segundos também foram tocados por Deus. Mandou os terceiros também foi tocado por Deus. Irmãos, a presença de Deus é para todos, pessoal. A unção estava tão forte nesse dia que todos os mensageiros, os primeiros, os segundos, os terceiros, também profetizaram. Aí no versículo 22: então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Jacó, estava em seco, e perguntando disse: onde está Samuel e Davi? E disseram: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote e Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando, até chegar a Naiote e Ramá. Até o próprio Saul começa a profetizar. Pessoal, nós temos que fazer o seguinte: as pessoas precisam ver Deus em nós. A Bíblia fala quando Jesus foi preso, e a Bíblia fala que o Pedro estava seguindo Jesus de longe. Fizeram uma fogueira ali para se esquentar, que Jesus foi preso de madrugada, deveria ser uma madrugada fria. A Bíblia fala que quando Pedro estava se esquentando, você chegou com aquelas pessoas ali próximo da fogueira para se esquentar. Uma das criadas disse: tu também estava com o Galileu. Ela conseguiu enxergar Jesus em Pedro. Será que as pessoas conseguem enxergar Jesus em você? Às vezes no seu trabalho, às vezes você é pavio curto, você perde a paciência, você briga, você esbraveja. As pessoas não vão enxergar Jesus em você. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, em Filipenses capítulo 4, versículo 5: seja a vossa equidade conhecida a todos os homens, porque perto está o Senhor. Equidade é comportamento. Como é que tem sido o seu comportamento? Às vezes, irmãos, é uma sementinha que você planta. O meu filho era pequeno e nós morávamos lá no centro-oeste do Brasil, e ele tinha 5 anos. Um dia teve uma divulgação que teria tubarões, né, lá no shopping. Ele falou: pai, eu quero conhecer o tubarão. Eu falei: beleza, vamos lá. E aí nós fomos lá, né? E aí acontece o seguinte: eu lembro como se fosse hoje, que criança até 5 anos não pagava, né,
tubarão? Aqueles tubarão martelo, aqueles tubarões menores, né? Enfim. Aí eu não sei qual é a logística que eles fizeram para colocar oxigênio, levar água salgada, enfim. Aí acontece o seguinte, na nossa frente tinha uma avó e uma criancinha. Aí o rapaz estava vendendo o ingresso do bilhete e falou assim, ó, quantos anos tem a sua neta? Devido à idade, deduziu que fosse neta. E ela falou assim, 5. Aí a netinha, vovó, eu tenho 6, vovó, eu tenho 6. Não, você tem 5, cala a boca, menina. Então, sem que percebe, irmãos, você já começa a semear uma sementinha. Por quê? Porque o seu neto, o seu filho começa a ver o seguinte, que existe coisas que vale a pena você levar uma vantagemzinha. Fala, não, eu não quero ter vantagemzinha, eu quero ter a presença de Deus. Eu quero ter o poder de Deus em nome do Senhor Jesus. E aí diz a Bíblia que o Saul também ia profetizando. Aí o versículo 24 é interessante, que diz assim, ó, e ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas. Então você viu que foi até uma surpresa, irmãos. Por quê? Porque não era comum o rei ir para o culto, o rei ir para a igreja. Tanto que se tornou até um provérbio, ó, está o Saul entre os profetas, né? Está até o Saul está profetizando. Então foi uma surpresa, porque não era comum. Irmãos, que a presença de Deus, irmãos, ela enche o seu coração, ela invada o nosso ser. A minha oração para que todo mundo seja tocado pelo Senhor. Quando a pessoa é tocada pelo Senhor, quando a pessoa bebe da água que é Jesus, irmãos, ela jamais se desvia. Ela fala, eu sei de onde eu estava, eu sei de onde Deus me tirou. Às vezes nós temos uma dificuldade, porque aqueles que são criados dentro da igreja, que nasceram dentro do Evangelho, eles não tiveram experiência com o mundo lá fora, né? Então, mas mesmo não tendo experiência com o mundo lá fora, a sua prioridade tem que ser o Senhor. Fala, não, eu nem quero esse mundo, saber o outro lado da moeda, porque só de me informar, esse mundo é podre. Eu preciso estar na bênção de Deus, eu preciso da bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Esses dias fizeram até um videozinho na internet, né? O camarada, ele fala assim, eu quero sair da igreja. Por quê? Porque a igreja é cheia de regras, dogmas, doutrina, né? Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, vou mergulhar dentro desse mar aqui, porque eu me sinto preso. Ele pulou dentro do mar, irmãos. O tubarão vai lá e tragou ele. Assim é o mundo, pessoal. O mundo está doido para tragar aquelas pessoas que não fazem questão da presença de Deus. Irmão, se você não faz questão da presença de Deus, para que Deus vai fazer questão de você no reino dele, irmãos? Se você não prioriza as coisas espirituais, a qualquer momento, irmãos, Deus pode tirar o meu fogo, eu posso cair aqui agora. Aí você fala, poxa, o pastor foi para a glória, ele morreu fazendo que a obra de Deus estava no altar, mas e o meu coração? Só Deus conhece. Como é que está o seu coração diante do Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz o João capítulo 17. João 17, versículo de número 4. João 17, 4. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 17, versículo de número 4. João 17, 4. Capítulo 17, versículo de número 4, o Evangelho. Não é o epístola, não. Diz assim, irmãos, ó. João 17, 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória, não é 17 não, perdão pessoal, é 18, eu errei aqui, é capítulo 18, versículo 4, isso na hora que eu estava elaborando aqui a mensagem, o esboço, é tanta revelação Deus está te dando, você tem que correr para anotar, que se você não anota, você corre isso de você depois esquecer, ou às vezes você anota até errado.
Capítulo 18, versículo 4, diz assim, ó: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Então Jesus está lá no jardim de Getsêmani, ele está lá orando. Jesus termina a oração, e aí diz a Bíblia que chega lá uma multidão, versículo 3: e tendo, pois, Judas tomado uma companhia de soldados e alguns criados dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes e armas, né? Versículo 4: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse: quem buscais? Você vê que Jesus se adiantou. Se Jesus não tivesse entregado, ele jamais teria sido preso. Mas para que se cumprisse o que fora dito, que ele tinha que se morrer na cruz em nosso lugar, ele se adiantou. Aí no versículo 5: e responderam-lhe a Jesus Nazareno, e disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com ele. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram-se e caíram por terra. Então, irmãos, a Bíblia fala que aconteciam umas coisas espirituais neste lugar, né? A Bíblia fala que Jesus orou com tanta força que o seu suor tornou-se em gotas de sangue, né? Que a Bíblia fala que foi a transfiguração de Jesus lá. E aí, quando os soldados chegam, Jesus pergunta: vocês estão buscando quem? Eles disseram: nós estamos buscando Jesus Nazareno. Jesus falou: sou eu. E diz a Bíblia que os soldados recuaram e caíram por terra. Irmãos, eles não se não conseguiram, não se contentaram em colocar as mãos em Jesus. Recuaram e caíram por terra. Versículo 7: tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Irmãos, eles recuaram. Só a presença de Deus pode convencer alguém. A Bíblia fala que isso é a função do Espírito Santo. Ele convence o homem do juízo, da justiça e da verdade. Irmãos, a igreja não é para controlar a vida de quem quer que seja. Igreja não é para mandar na vida de quem quer que seja. A igreja é para dar a palavra, para dar o recado de Deus. E isso, irmãos, acontece o seguinte: caiba a pessoa ela seguir a palavra de Deus ou não. Tem pessoas que preferem não seguir. Nós preferimos seguir em nome de Jesus. Então, quando Jesus falou assim: ó, sou eu, e a Bíblia fala que eles recuaram, porque a presença de Deus estava tão grande lá, pessoal, que eles conscientizaram que eles estavam fazendo algo errado. Eles falaram: não é possível, nós não vamos colocar a mão nesse homem, é sangue inocente. Nós precisamos dessa presença em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então, a presença de Deus, irmãos, se ela não for com você, irmãos, não para. Enquanto ela não for com você, fala: meu Deus, enquanto o Senhor não falar comigo, enquanto eu não sentir esse grau de intimidade, comunhão da presença do Senhor na minha vida, não para. Em nome de Jesus. Aí o verso 7: tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? Jesus pergunta pela segunda vez, e eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Até na hora de Jesus ser preso, ele não pensou só nele. Ele falou: eu já falei para vocês, sou eu. Se vocês estão me buscando, apontou aos discípulos, deixa que esses vão embora. Eles não têm nada a ver com isso. Jesus estava preservando a vida dos discípulos. Deixa que eles vão embora. Vocês estão procurando, sou eu, né? Então, até na hora de ser preso, ele não pensou só nele, né? Nós temos um Deus que se importa conosco, um Deus que pensa conosco, em nós, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é Senhor, no nome do Senhor Jesus. Quer ver um exemplo, irmãos? Você não consegue guardar só para você se você tem Jesus. A todo momento você está testemunhando, você está orando, você está falando de Deus. Você quer ver se a vida espiritual da pessoa está saudável? Ela fala de Jesus, ela vive Jesus. Atos capítulo 21, você está em João. Atos é o livro seguinte, capítulo 21 de Atos, versículo de número 8. Atos 21,
21:8. Vamos lá. Atos capítulo 21 está falando sobre uma das viagens missionárias de Paulo, irmãos. E no capítulo 21, versículo 8, olha o que diz aí, irmãos. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Então, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Lembra, irmãos, que no começo da igreja primitiva houve aquela murmuração, que os gregos disseram que as viúvas deles estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, que eles levantaram 7, levantaram lá Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. O Filipe era um daqueles, irmãos. E agora, a Bíblia fala que eles chegam em Cesareia e eles vão ser hospedados na casa de Filipe, que era um dos 7. Ficamos com ele. Aí o versículo 9. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Então, irmãos, você vê o seguinte: Paulo parou a urgência, irmãos, para a urgência da obra de Deus, irmãos. Você viu que o Paulo parou para ouvir as filhas de Filipe pregar, as filhas de Filipe profetizar. Por que elas profetizaram? Porque, pastor, é um dom profetizar, sim, mas também elas tinham um exemplo de casa, pessoal. Que exemplo, irmão, nós estamos dando para os nossos filhos? Se, por exemplo, o meu filho viu xingando alguém, falando mal de alguém, falando um palavrão, ele vai me ver pregar e falar assim: o que meu pai faz na igreja é um teatro, é uma encenação. O nosso maior desafio, tanto eu como pregador, como você membro da igreja, é nós vivermos aquilo que nós pregamos. Irmãos, o desafio é nós vivermos aquilo que nós pregamos. Você prega o Evangelho pelo seu testemunho, você prega o Evangelho pelas suas palavras, você prega o Evangelho pelas suas doações, Nós precisamos sacudir o mundo, irmãos, a nossa geração, com a evangelização. Nós temos nas nossas mãos, irmãos, a solução, que é a palavra da vida eterna, a palavra da vitória em nome do Senhor Jesus. É o que nós precisamos. O Paulo poderia ter dito: olha, é o seguinte, como ele disse, a mulher aprende em silêncio na igreja, mas aqui na casa de Filipe, pessoal, ele falou assim: não, parou o que Paulo estava fazendo, parou a missão das viagens missionárias de Paulo. Quando a palavra de Deus é pregada, para tudo que você está fazendo, irmãos. Às vezes tem pessoas que ela está corpo presente, mas a sua mente está trabalhando, está fazendo conta, está preocupando com o serviço. Agora é hora de você parar. Fala: meu Deus, eu quero a bênção do Senhor em nome de Jesus. Seja um exemplo lá na sua casa, cheio da glória de Deus, da presença de Deus, no nome do Senhor Jesus. Talvez você se sinta pequeno, irmãos, mas o seu Deus é grande, em nome do Senhor Jesus. O povo mais feliz da terra é o povo que serve o Senhor, em nome de Jesus. Eu morava, irmãos, numa vila, eu era pastor numa cidade, morava numa vila, que teve um dia que eu estava no culto na comunidade. Eu sei que eu não estava em casa, minha esposa falou, meu filho era pequeno, a vizinha bateu na porta, falou: olha, você tem um remédio aí, porque a minha criança, ela está chorando, ela está com dores. A minha esposa falou: não tem remédio. Ela falou: você é um irresponsável, você não tem remédio, você tem criança pequena. Ela falou: não, eu sou de Jesus. Nós cremos na palavra de Deus, não que seja pecado, irmãos, tomar o medicamento. Deus cura através da medicina, da homeopatia, Deus cura através do clima, Deus deixou os médicos para isso, mas nós temos que aprender a usar a nossa fé, em nome do Senhor Jesus, Então leva a sua família para o céu. Uma vez, irmãos, o nosso missionário fez uma reunião, chamou os líderes. Nós somos 27 estados no Brasil, se leva um líder de cada estado, são 27 pastores que fazem essa reunião. E aí no Brasil, por questão de logística, essa reunião foi feita em Brasília, porque de todos os estados brasileiros tem voo direto, De todos os estados de Roraima, do Ceará, enfim, do Rio Grande do Sul, tem voo direto ao Brasil. Fez a reunião e ele transmitiu essa reunião nessa live.
E ele disse o seguinte: pastores, é o seguinte, talvez você se sinta pequeno, talvez você tenha 10 pessoas lá na sua igreja, 40 pessoas, não importa, leva os 10 para Deus, leva os 40 para Deus. No nosso caso, irmãos, a nossa família, leva a sua família para Deus. Imagina, irmãos, depois do arrebatamento da igreja, você procurar: cadê meu filho, cadê meu marido, cadê o nosso pastor? Ih, não deu para ele, o pastor não veio. Por quê? Mas ele pregava tanto, ele nos ensinou o caminho da fé. Mas Deus examina o coração, pessoal. Luta para você salvar a sua família. Uma vez eu fui fazer um velório e era um dos filhos da pessoa que tinha falecido. Falou assim: olha, se nós quisermos encontrar a mamãe, só tem um caminho. Nós temos que aceitar Jesus, senão nós nunca mais veremos mais a mamãe lá no céu. E é verdade, pessoal. Leva a tua família para o céu em nome de Jesus. A Bíblia fala que as filhas de Filipe, elas também foram tocadas por Deus, né? Aonde você está, irmão, seja um ponto de contato em nome de Jesus. Pastor, eu estou na escola, então prega Jesus lá, né? No colégio, na faculdade, na festa, no trabalho, em casa, qualquer ambiente que você estiver, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ter muita surpresa lá no céu, pessoal. Pessoas que aceitaram o Senhor Jesus porque alguém levou a palavra de Deus para ela, porque alguém testemunha, porque alguém evangelizou, né? E glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Está em nossas mãos o poder fazer. Você só pode dar o que você tem. Eu não posso chegar para você e falar assim: ó, a praça central estou dando para você. Por que eu não posso fazer isso? Porque ela não é minha, ela não é um bem particular, ela é um bem público. Então por que às vezes a pessoa, irmãos, ela não está testemunhando? Ela não tem para dar. Nós precisamos ter para dar o Senhor Jesus, a bênção de Deus, o poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você, irmãos, fala: pastor, olha, essa é o alimento que eu preciso, a força para a energia que eu preciso dessa semana para suportar a luta, a carga do meu trabalho. Você fala: olha, pastor, eu estou alimentando cada palavra. Mas às vezes para alguns tem sido um tédio, um peso, até uma tortura, pastor. Que hora que cabe essa palavra? Que hora que cabe esse sermão? Por que eu tinha que agradar a mamãe para vir nesse culto, minha esposa, meu marido, meu filho? Irmãos, procura agradar a Deus, em nome do Senhor Jesus, porque é Ele que faz a obra. Precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? E Deus vai abençoar. Amém? Glória a Deus, então, em nome de Jesus. Amigos de casa, Deus abençoe vocês.